E se você pudesse ultrapassar o próprio tempo? Você já desejou ser imortal? Parece tentador, não é? Viver para sempre, sem medo do tempo. Mas será que essa eternidade seria realmente uma bênção? Quando pensamos em imortalidade, a primeira ideia que vem à mente é liberdade, nunca envelhecer, ter tempo ilimitado. Mas será que você teria o mesmo corpo? Para um humano, a imortalidade exigiria regeneração constante, como a de certas águas vivas que, teoricamente, vivem para sempre. Só que na prática, isso não é tão simples. Com o tempo, o corpo poderia enfrentar mutações, transformando você em algo diferente. Então, antes de nos aventurarmos mais nesse caminho da imortalidade imaginada, façamos uma pausa e perguntemos: estamos prontos para trocar a sinfonia agridoce de uma vida finita por um eco interminável de existência? Estamos preparados para confrontar as implicações profundas, ao mesmo tempo maravilhosas e aterrorizantes, que advêm de desvendar o próprio tecido do nosso ser? A imortalidade, em sua forma mais pura, transcende as limitações biológicas do nosso eu físico, levando-nos a um estado de existência que vai além do tangível. Não se trata apenas de evadir a morte, mas de existir fora das restrições do tempo, de viver em um fluxo contínuo de momentos. Imagine uma consciência livre da decadência das células, um espírito intocado pelos estragos da doença, flutuando em um estado de serenidade perpétua. Este é o reino da verdadeira imortalidade, um reino que a ciência, apesar de todos os seus avanços, ainda não conquistou, mas continua a perseguir incansavelmente. Enquanto nos esforçamos para estender nossos tempos de vida, para desacelerar a marcha implacável do tempo em nossos corpos, a verdadeira imortalidade permanece evasiva, sempre um passo além do nosso alcance. Nossas células, apesar de toda a sua resiliência, são programadas para envelhecer e, eventualmente, deixar de funcionar, seguindo um ciclo natural que parece inquebrável. Mesmo que pudéssemos interromper esse processo, poderíamos realmente escapar da natureza imprevisível da existência, das incertezas que a vida nos apresenta, acidentes, desastres, o próprio planeta em que habitamos. Todos representam ameaças às nossas formas frágeis, lembrando-nos constantemente de nossa vulnerabilidade. Mas mesmo que pudéssemos alcançar a imortalidade biológica, isso realmente nos garantiria a existência atemporal que ansiamos, ou apenas prolongaria nossas incertezas? Nossas mentes, nossas memórias, nosso próprio senso de identidade permaneceriam intactos através dos anos ou se desvaneceriam com o tempo? Ou nós, como navios perdidos no mar, iríamos navegando cada vez mais longe das costas da nossa humanidade, com nossas identidades erodidas pela maré implacável do tempo, até nos tornarmos irreconhecíveis? A busca pela imortalidade, então, torna-se uma busca filosófica tanto quanto científica, uma jornada que nos obriga a questionar nossa própria natureza. Ela exige que lidemos com a própria essência do que significa ser humano, que confrontemos as profundas implicações de existir fora da ordem natural da vida e da morte, e que aceitemos as consequências dessa busca. Ela nos convida a explorar os territórios desconhecidos da consciência, a buscar respostas para perguntas que nos assombram desde que olhamos para as estrelas pela primeira vez e nos perguntamos sobre nosso lugar no cosmos e o que significa realmente viver para sempre. Imagine um palco, suas cortinas abertas por toda a eternidade, sem nunca se fecharem. Os atores, eternamente congelados em seus papéis, suas histórias eternamente recontadas, sem nunca evoluírem. Este é o paradoxo potencial da imortalidade. Um mundo onde o tempo para, onde a mudança se torna uma ilusão e a vibrante tapeçaria da vida se transforma em um quadro monótono e sem vida. A beleza da nossa existência mortal reside em sua transitoriedade, na efemeridade de cada momento.
Cada nascer do sol é um presente precioso, cada encontro um momento fugaz para ser apreciado e lembrado. É o conhecimento de que nosso tempo é limitado que dá urgência às nossas ações, significado aos nossos relacionamentos e vitalidade às nossas experiências diárias. Mas em um mundo sem fim, será que esses momentos preciosos perderiam o seu brilho e significado? Será que a emoção da descoberta se desvaneceria a cada eon que passasse, tornando-se uma mera sombra do que era? Será que o amor, a mais poderosa das emoções humanas, murcharia sob o peso da eternidade? Sua chama extinta pela falta do oxigênio da impermanência e da mudança? A solidão assume uma dimensão totalmente nova diante da imortalidade, uma vastidão sem fim. Imagine viver mais do que todos que você ama, ver geração após geração desaparecer enquanto você permanece intocado pela passagem do tempo, um observador solitário. Os laços de amizade, os laços familiares, o próprio tecido da conexão humana, tudo seria tensionado até o ponto de ruptura em um mundo onde alguns recebem a eternidade enquanto outros estão presos à ordem natural da vida e da morte, criando um abismo intransponível. O palco da imortalidade, embora aparentemente infinito, corre o risco de se tornar uma prisão de nossa própria autoria, uma gaiola dourada onde os ecos do que um dia foi abafam as possibilidades do que poderia ser, limitando nosso potencial. A questão então se torna: a verdadeira realização pode existir em um mundo desprovido de finais, ou a própria essência da felicidade está entrelaçada com a aceitação agridoce de nossa própria mortalidade e finitude? A contemplação da mortalidade tem sido uma pedra angular do discurso filosófico por milênios, moldando a maneira como entendemos nossa existência e nosso propósito. Dos antigos gregos aos existencialistas modernos, pensadores de todas as épocas e culturas têm se debatido com as profundas implicações de nossa existência finita, oferecendo insights que continuam a ressoar até hoje. Seus insights oferecem perspectivas valiosas à medida que ponderamos as consequências potenciais de desvendar esse aspecto fundamental da condição humana, ajudando-nos a navegar pelas complexidades da vida. O filósofo grego Epicuro, conhecido por sua busca pelo prazer e evitação da dor, argumentou que a morte não deveria nos causar medo, pois ela é simplesmente o fim da sensação. A morte, ele proclamou, nada é para nós, pois quando nós somos, a morte não está presente, e quando a morte está presente, nós não somos. Portanto, não há razão para temê-la. Em sua visão, nosso medo da morte deriva da falsa crença de que, de alguma forma, a experimentaremos, quando, na realidade, ela representa a cessação completa do nosso ser, um estado de inexistência. Séculos depois, o filósofo estoico romano Sêneca ecoou esse sentimento, exortando-nos a viver plenamente o momento presente, em vez de nos determos na inevitabilidade da morte, que é uma parte natural da vida. Não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele, escreveu ele, enfatizando a importância de usar nosso tempo sabiamente. A vida é longa se você sabe como usá-la. Uma frase que nos lembra que a qualidade do tempo é mais importante do que a quantidade. Para Sêneca e os estoicos, aceitar nossa mortalidade não era motivo de desespero, mas sim um chamado à ação, um lembrete para viver cada dia com propósito e intenção, aproveitando ao máximo cada momento. Avançando para o século XX, o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre propôs que nossa mortalidade não é um obstáculo a ser superado, mas sim o próprio alicerce sobre o qual construímos significado em nossas vidas, através de nossas escolhas e ações. Em sua visão, é a liberdade de escolha, o conhecimento de que nossas ações têm consequências reais e duradouras diante do nosso fim inevitável, que confere peso e significado às nossas vidas, tornando cada decisão importante. Estes são apenas alguns exemplos da rica tapeçaria filosófica tecida em torno do conceito de mortalidade,
cada um oferecendo uma perspectiva única e valiosa. Eles nos lembram que a contemplação da nossa própria finitude não é um exercício mórbido, mas sim uma oportunidade profunda para autorreflexão e crescimento, permitindo-nos viver de maneira mais autêntica. Ao confrontar a realidade da nossa própria impermanência, ganhamos uma apreciação mais profunda pelo dom precioso da vida e pela liberdade de criar significado em um mundo onde nada é garantido, nem mesmo o amanhã, incentivando-nos a valorizar cada momento.